Olá, pessoal, tudo bem? A gente começa a falar sobre a segunda geração do modernismo no Brasil. A gente vai dividir em 2 semanas, né? A gente tem uma geração de grandes autores, então eu dividi em 2 partes. Nessa semana a gente vai falar sobre os autores que escreveram prosa e na próxima a gente vai falar sobre poesia. Então essa é a aula sobre a segunda geração do modernismo no Brasil, prosa. Espero que vocês gostem, é bem legal. Tem os trechinhos, né, dos autores para ler no livro, não percam, porque é muito mais importante conhecer as obras do que simplesmente saber as características, né? Então fiquem atentos aí. Então essa é a segunda fase do modernismo no Brasil, prosa, com a professora Cíntia. A segunda fase do modernismo no Brasil é também chamada de neorrealismo ou regionalismo ou romance de 30. Qual que é a ideia dessas palavrinhas aí? Neorrealismo significa novo realismo. Neorrealismo é uma corrente que existia na Europa e surgiu também no Brasil por influência dos europeus e ela existe em várias artes, né? Inclusive na literatura. O novo realismo na literatura significa um retorno das características do realismo, né? O realismo do Machado de Assis, lembra? Então, qual que é a ideia principal aqui? Crítica social, né? Um retrato da sociedade brasileira, dos problemas sociais, da miséria, da seca, da fome. A gente vai ver isso em várias obras, né, desse período. Regionalismo, por quê? Porque a gente tem o retrato de problemas regionais do Brasil, né? A seca é um deles, né, no Nordeste. A gente vai ter outros retratos regionais no Brasil, não só na prosa, né? Na próxima semana de português, a gente vai ver que também tem regionalismo na poesia. Então, regionalismo é uma característica tão grande desse período que ele pode ser até nomeado assim, né? E ele também essa segunda fase do modernismo, ou segunda geração, né? Também é conhecida como o romance de 30, porque a gente tem aqui o destaque para esses prosadores, né? A gente tem grandes prosadores da literatura brasileira nesse período. Então, por isso que ela é também conhecida como romance de 30. Então, a segunda fase do modernismo no Brasil vai de 1930 a 1945. São 15 anos de uma literatura riquíssima e a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico, né, desse período. Lembra que eu tinha falado para vocês, quando a gente estava no pré-modernismo e ainda na primeira fase do modernismo, sobre a República do Café com Leite, né? Aqui a gente vai ter o final da República do Café com Leite. Então, o primeiro destaque aí é para a crise de 29. A crise de 29 foi uma das maiores crises pelas quais o mundo passou, né? Começa com a quebra da Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, e isso se estende a vários países, né? Essa crise econômica cheia de problemas sociais, falência de empresas, desempregados, miséria, fome, muitos problemas sociais aí decorrentes dessa crise, né? Mais especificamente no Brasil, a gente tem a Revolução de 30, né, em 1930. A Revolução de 30 acabou com a República do Café com Leite, tirou o atual presidente do poder, que era Washington Luiz, impediu a posse do presidente eleito, Júlio Prestes, e colocou o Getúlio Vargas no poder, né? Então, a Revolução de 30 faz um golpe de Estado, né? E inicia a Era Vargas, que vai ser uma era em que predominam mais golpes de Estado, né? Porque ele consegue ficar no poder durante a Era Vargas durante 15 anos. O Getúlio Vargas fica no poder e com algumas etapas, né, desse poder. Uma delas é ditatorial, né? No final da Era Vargas a gente tem o Estado Novo, coincide mais ou menos com o mesmo período da Segunda Guerra Mundial, né? O Estado Novo começa em 1937 e vai até 1945, né? Coincide com o final aí da Segunda Guerra Mundial. Na Era Vargas a gente tem alguns marcos aí para a história do Brasil, né? A gente tem a CLT, né, a carteira de trabalho. A carteira de trabalho vem antes, né, dessa parte ditatorial da Era Vargas.
A gente tem, inclusive, durante a Era Vargas, a Revolução Constitucionalista de 32, pedindo uma nova Constituição para o país, que é feita, né, em 1934, e nessa Constituição a gente tem novos direitos trabalhistas e etc. E esses direitos trabalhistas, na verdade, eles fazem parte de um acordo que chama New Deal, o novo acordo, né, que surgiu nos Estados Unidos e que foi seguido aí por vários países capitalistas. E, entre outras coisas, o New Deal propõe, para acabar com a crise financeira, né, o New Deal propõe o seguro-desemprego, por exemplo, né, o auxílio financeiro a empresas, né, e etc., para tentar acabar com o desemprego. Então, tem várias questões aí que são seguidas, então, e a gente adquire alguns direitos trabalhistas exatamente para lutar contra a crise de 29, né? E, enfim, além disso, durante o Estado Novo do Getúlio Vargas, a gente tem um período ditatorial no Brasil que segue, na verdade, uma tendência de vários países no mundo a ter governos ditatoriais, né? Um deles, de destaque, na Alemanha, do Hitler, né? Um governo nazista, que, na verdade, provocou a Segunda Guerra Mundial, né? Foi a Alemanha que provoca o início da Segunda Guerra Mundial como uma revanche à Primeira Guerra. Eles não se conformaram em ter perdido a Primeira Guerra Mundial e eles retomam, né, essa briga e eles perdem novamente, né? A Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial, mas na Segunda Guerra Mundial a gente tem grandes marcos como o Holocausto da Alemanha nazista e a bomba atômica, né? A gente tem o surgimento da bomba atômica, os Estados Unidos jogam a bomba atômica no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. É um grande marco aí para a história de guerras, né, no mundo. Na Segunda Guerra Mundial, a gente tem a morte de por volta de 70 milhões de pessoas. Então, é uma tragédia muito grande aí na história do mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive, existem vários acordos de paz no mundo, né? Existe a Organização das Nações Unidas, que evita que surja uma terceira guerra mundial. Esses foram os grandes marcos aí do contexto, né, desse período de 1930 a 1945, período da segunda fase ou segunda geração do modernismo no Brasil. Marco inicial é a publicação de A Bagaceira, em 1928, do autor José Américo de Almeida. Esse é o marco inicial da prosa, né? Depois a gente vai ver na próxima semana, que a gente tem também o marco inicial da poesia. Mas, enfim, falando sobre A Bagaceira, de José Américo de Almeida, esse autor é paraibano e ele fala sobre a seca. Ele faz uma denúncia social, né, uma crítica pesada sobre a situação dos retirantes de miséria, de fome, sobre abuso sexual, sobre abuso de trabalhadores nos engenhos. A gente tem aqui uma descrição, uma crítica e uma denúncia sobre a situação da seca no Nordeste. Por conta das denúncias sobre a seca, a gente vai ter destaque a muitos autores nordestinos, né? E o José Américo de Almeida é o primeiro deles. Na segunda fase do modernismo no Brasil, a gente tem um projeto literário dos autores que diz respeito a estilo, a características em comum entre todos eles, etc., né? Eu trouxe aqui um quadro do Cândido Portinari, se chama Criança Morta. A gente tem aí uma criança morta e a sua família. Nesse quadro a gente pode destacar aí as feições, né? O destaque, a magreza das pessoas, inclusive as pessoas que estão vivas, esse destaque, a miséria, né? Essa insistência em retratar as pessoas dessa maneira, né? Com essa magreza, para destacar essa denúncia, né? Essa crítica social, não só na literatura, percebe? Mas também na pintura. Então, é bem marcante e está relacionada à seca, né? Está relacionada à fuga dos retirantes, né? Que estão tentando fugir da seca, tentando procurar uma vida melhor. Então, no projeto literário dessa fase, a gente tem reflexão
reflexão sobre o sentido de estar no mundo. A crítica social dialoga um pouco com essa questão psicológica, né? Então você tem um foco no contexto sociopolítico, você tem a renovação da linguagem, que a gente viu que é uma característica geral do modernismo, né? Estava na primeira fase, está também na segunda fase, é uma continuidade, uma consolidação das características modernistas que já estão presentes desde a primeira fase, né? A gente tem a maturação, a concretização, a afirmação dos valores modernistas. Características da segunda fase do modernismo no Brasil. Influência do realismo e do romantismo. Exatamente por essa influência do realismo que a gente também pode chamar essa fase de neorrealismo, né? Tem essa corrente artística, né, em várias artes, inclusive na literatura. A gente também tem influência do romantismo em algumas partes, né? Lembra que eu falei para vocês do Macunaíma, tinha o nacionalismo? Aqui a gente vai ter a continuidade desse nacionalismo, né? Então, a influência do romantismo está ligada a esse nacionalismo, que agora é um pouco diferente, com crítica social. E é na crítica social que entra a influência do realismo, tudo bem? Nessa segunda fase do modernismo. Então, a gente tem nacionalismo, universalismo, regionalismo, né? Regionalismo, que é uma característica tão grande que pode ser inclusive um nome, né, dessa fase, como a gente viu no outro slide. A gente tem temática cotidiana, linguagem coloquial, influência da psicanálise de Freud. A gente vai ter aí uma análise psicológica, né, dos temas, dos personagens, né, nessas obras que serão publicadas durante esse período. A gente vai falar especificamente da prosa, né, estamos falando das características especificamente da prosa no vídeo de hoje. Nessa prosa de ficção, a gente tem romances regionalistas e urbanos, muitos romances, né? Por isso que essa fase é chamada de romance de 30. Grandes romances da literatura nacional publicados nesse período, com temáticas regionais e com temáticas urbanas, né? Então a gente tem a temática da seca, por exemplo, e a temática de problemas urbanos, os problemas psicológicos, né, das grandes cidades que a gente tem na nossa sociedade até hoje, né? A vivência urbana provoca uma certa loucura, um esgotamento emocional nas pessoas. Eu coloquei aqui a imagem da cachorra-baleia, que é um personagem de um dos romances regionalistas que fala da seca, do Graciliano Ramos. Vidas Secas, né? A gente vai falar sobre ele mais pra frente. E essas duas outras imagens são do filme Vidas Secas, né? A mesma história da cachorra-baleia. Olha a cachorra-baleia aqui, né? Também, nessa outra imagem. A gente tem nessa prosa de ficção preocupação com problemas sociais e aproximação da linguagem coloquial e regional. Então a gente vai ver que existe um jogo de linguagem aqui, né? Com o fato das pessoas, por exemplo, desses retirantes terem pouco estudo e pouca capacidade de comunicação oral. Então, a gente vai ter uma aproximação da linguagem, né, dos diálogos dessa pessoa escritos com a aproximação da linguagem oral, né, a aproximação de como essa linguagem ocorre na prática. E a preocupação com problemas sociais, com a retratação desses problemas, o neorrealismo, né, e a crítica social. Os autores de destaque nessa fase, né, os autores que eu vou destacar durante a nossa aula: Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Érico Veríssimo. São grandes nomes da literatura nacional, vocês já devem ter ouvido falar. O maior nome da literatura desse período é o Graciliano Ramos, que é o autor de Vidas Secas, que eu acabei de mencionar, né, da cachorra-baleia. A gente vai falar então sobre todos esses autores no próximo vídeo, tá bom? Vou fazer 2 vídeos para dividir um pouquinho, vocês tomarem uma água, depois volta para estudar o livro e assistir a segunda parte. Um beijo, até daqui a pouco.